teremos novidades, notícias e entrevistas especiais. Ah, é verdade, Wilson. O programa de hoje está repleto de novidades. Vamos começar com a nossa garota de tempo, Manu! Bom dia, Fabiola. Bom dia, Wilson. Bom, mesmo nos dias de hoje, como podemos observar aqui à direita, temos muitas pessoas perdidas. Elas acham que ainda estão em 1700, que ainda é ok ser machista, racista ou LGBTfóbico. Vemos um retrocesso de raciocínio chegando cada vez mais perto do Brasil, podendo causar furacões, tsunamis, guerras civis e destruição em massa. Tudo por conta desse comportamento retrógrado. Nossa, Manu, eles estão presos no tempo? O que você recomenda a essas pessoas? Bom, Wilson, presas não é muito bem o caso, tem mais ignorância e falta de vergonha na cara mesmo. Contudo, felizmente, tem solução. No segundo bloco, iremos chamar o especialista para nos dar dicas de como evitar esse inconveniente e garantir que o Brasil sobreviva pelos próximos 4 anos. Aguardamos então, Manu. Enquanto isso, fique ligadão no bloco Autores Ressuscitados. É isso mesmo, Fabiola! Hoje nos Autores Ressuscitados iremos conhecer alguns importantes estudiosos. O nosso primeiro convidado, ele é nascido em Recife, pernambucano, no dia 15 de março de 1900. Gilberto Melo Freire foi um importantíssimo no estudo da cultura brasileira. Bom dia, Gil! Será que é mesmo um bom dia? Nos fale um pouco sobre você, Gil. Já que insiste, sou e fui escritor, poeta, jornalista, sociólogo, antropólogo, deputado e professor universitário. Como escritor, dediquei-me à ensaística da interpretação do Brasil, sob ângulos da sociedade, antropologia e história. Fui também autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. Sou considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX, o intelectual mais premiado da história do país. Fui laureado com o prêmio Aspen, recebi também o prêmio italiano La Madomina, dentre outros prêmios e honrarias. Recebi a Ordem do Império Britânico, o prêmio Jabuti de Literatura, o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio de Excelência Literária da Academia Paulistana de Letras, Medalhas de Portugal e Espanha e a Ordem Nacional da Legião de Honra da França. Só? Também dizem que faço um ótimo nhoque. Que delícia, adoro nhoque também. Mas o que o senhor pensa sobre a miscigenação? Olha, eu critico o racismo, a ideologia do branqueamento. Existe a convicção de que ser branco é melhor e isso se tornou parte da cultura brasileira, atenuando-se no fundo do racismo, tão frequente nos brasileiros. Veja, nas minhas obras, mostro o negro vivo em todos nós. E sem o negro não teria havido e nem havia o Brasil. O negro em minhas obras foi retirado da posição ancilar e perdeu as feições de selvagem. Foi colocado ao centro do cenário. Mas o negro tem papel importante no que diz respeito à mente e corpo dos brancos, não sendo tão somente os braços e pernas, mas toda uma quebra nos paradigmas de pensamentos, cultura e comportamentos, que o negro mudou na sociedade. Podemos citar alguns hábitos alimentares da sociedade brasileira, produtos de interação cultural entre as cozinhas do branco colonizador português e do negro escravo africano e do indígena brasileiro. Influência em uma série de alimentos ainda hoje em uso. Por exemplo, a mestiçagem é por mim entendida como uma vantagem e a desmistificação do negro como ser selvagem é sim tema central. Não é de forma negativa e enfatiza a necessidade de substituir o conceito de raça largamente difundido no Brasil pelo conceito de cultura. Gilberto, agora veja por que de tantos prêmios. Eu arraso. O nosso próximo convidado é Câmara Cascudo. Outro convidado
Não sou só eu, né? Cascudo, um importante professor, historiador, jornalista, folclorista brasileiro que dedicou a sua vida aos estudos da cultura brasileira. Publicou diversas obras como Alma Patrícia, em 1921, Viajando no Sertão, em 1934, Antologia do Folclore Brasileiro, em 1944 e Dicionário do Folclore Brasileiro, em 1952, entre outros. Bom dia, senhor Cascudo. Bom dia. Me diga, o que o senhor entende como civilização? Olha, em minhas obras sempre busquei fatores que remetessem à nacionalidade, à tradição do povo, levando em consideração lendas e mitos. Dessa forma, pude entender a ideia de civilização, a qual era o conjunto de culturas, que ao englobar diversos pontos, forma caráter nacional. Além disso, buscava fazer com que os brasileiros se apaixonassem por cada detalhe do país, considerando todos os defeitos e qualidades presentes na sociedade brasileira. Ao escrever, citava uma miscigenação de culturas. Que incrível! E me diga, como anda Mário de Andrade? Não, ele não é meu namorado, é só meu amigo, íntimo, assim. Bem íntimo. Ah, gente, quer saber? Sou bem viado mesmo. Adorava dar uns pegas nele. Ok, vamos para o próximo. Bom dia, meu caro. Bom dia, meu nome é Sérgio Buarque de Holanda e eu fui Me professor fala sobre Chico Buarque. Ele sempre foi tão carismático? Sim, mas eu não tô aqui para falar sobre meus... Sabia! Tem opiniões? O Chico tem mesmo cara de ser sempre aquelas crianças bonitinhas. Ele começou a cantar quando? Ele sempre cantou, mas vamos falar de mim agora? Que gracinha! E você sempre incentivou a ir ao mundo das artes? Olha, eu dei aula em várias universidades. Eu me tornei catedrático de História da Civilização Brasileira na USP. Escrevi diversos livros, em que apontei causas para o atraso do Brasil. E fui amigo de Mário Oswald de Andrade. Escrevi em revistas sobre o movimento modernista. Sempre tentei interpretar o Brasil e sua estrutura social e política a partir das raízes históricas nacionais. Quem você acha que ensinou Chico a pensar da forma que ele pensa? Tudo isso pra quê? Pra ser esquecido e só ser lembrado como pai dele? Chega! Ah, eu não preciso disso não. Eu tenho muito mais que 2 empregos, tá? Afasta de mim esse cálice. Sérgio, volta aqui! Qual a tua favorita do Chico? Espero que Sérgio fique. Eu também gostaria de saber mais sobre Chico, mas por agora vamos aos comerciais. Você pode ser ousado na sua forma de caminhar, de cumprimentar, de sentar, de ler, de digitar ou mesmo de namorar. Mas não ouse quando for escolher onde estudar. Escolha a faculdade que tem tradição em inovar, porque ser diferente nem sempre é sinal de ousadia. Provas que podem ser agendadas pelo aluno durante todo o mês de dezembro. Deixa o MGTV me mostrar tudo que tem que melhorar. O melhor lugar do mundo Está junto a você. O MGTV é Minas Gerais na telinha da TV. Deixa o MGTV me mostrar tudo que tem que melhorar. O melhor lugar do mundo Está junto a você. O MGTV é Minas Gerais na telinha da TV.
Olá, Wilson. Eu e a produção conseguimos convencer Sérgio a ficar mais um pouco com a gente. Então explica pra gente, Sérgio, o que sugere para que as pessoas parem com esse pensamento logo agora em 2018? Bom, como professor de história, acredito que só a educação é capaz de mudar uma sociedade. E o machismo? Chico, ele falou muito sobre esse machismo, né? Qual é o nome mesmo? Geni Zeppelin? Mas a educação, compreender e interpretar o Brasil, de estrutura social e política, a partir das raízes históricas e nacionais, de tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Muito interessante. Mas vamos agora à notícia do dia. Cosplay de Hitler leva facada em circo fascista. O ferido já foi encaminhado ao hospital e passa pela cirurgia. Em breve terá alta. A faca passa bem. Ufa! Agora de volta com você. Obrigado, Wilson. Todos aqui estamos torcendo para a faca. Voltamos às entrevistas. Estamos aqui agora com Celso Furtado. Bom dia, Celso. Nos fala um pouco sobre você, Celso por Celso. Bom dia. Bem, eu nasci em Pombal, no interior da Paraíba. Eu me formei advogado, economista, fui professor universitário e ministro da Cultura e de Economia. Eu sou considerado militante político porque eu fiz da minha atividade intelectual a minha luta. Inclusive, sou o intelectual brasileiro mais traduzido, com 53 publicações que vão do inglês ao farsi. Eu fui ministro da Cultura em 1986, sendo responsável no governo Sarney pela criação do primeiro projeto de lei de incentivos fiscais à cultura, o que se tornaria atualmente a Lei Rouanet. Mas em 88 me cansei da vida política e me demiti do cargo, retornando então às atividades acadêmicas no Brasil e no exterior. E em 1986 eu recebi um título de doutor honoris causa da Universidade Pierre Mendès France e no ano seguinte criaram o Prêmio Celso Furtado pela Academia de Ciências do Terceiro Mundo, um subórgão da ONU. Em 2003 eu fui indicado para concorrer ao Prêmio Nobel de Economia por causa das minhas teorias sobre os países em desenvolvimento. Minha cor favorita é o verde e eu tenho medo de água fervente, pois afinal de contas fui queimado quando criança. Uau, isso que é trajetória. E o que o senhor acredita que seja a causa para o Brasil ter o estado de país subdesenvolvido? Bem, eu acredito que a falta do desenvolvimento de um mercado interno é o elemento que condicionou ao Brasil ao estado de país subdesenvolvido. Na minha perspectiva, o Brasil, desde o período colonial, foi concebido como provedor de produtos para o mercado externo, estabelecendo-se assim uma relação de dependência totalmente incompatível com o desenvolvimento do país. Essa condicionante é estrutural do capitalismo, maldito capitalismo. E por essa razão, a condição de país em desenvolvimento é apenas ilusória, pois nem os países desenvolvidos, ou considerados desenvolvidos, fizeram a transição do desenvolvimento do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, e nem o sistema capitalista promove tal projeção na superação da condição de subdesenvolvimento. Entretanto, contudo, acredito no Brasil, não muito otimistamente, mas acredito, e não descarto a possibilidade de superação dessa infeliz condição brasileira. Muito obrigado, Celso. Agora vamos com Caio Prado Júnior. Bom dia, Caio. Bom dia para quem, né? Para o proletário que não é. Caio, seu humor peculiar. Caio, nos fale um pouco sobre você. Bem, cursei Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em... sei lá quando, faz muito tempo. Mas, em 1926, eu me filiei ao Partido Democrático, um grande erro na minha vida, e em 1931 migrei para o Partido Comunista. Atuei também na Intentona Comunista, né? Não sei se vocês conhecem, mas a gente estava lá presente. Infelizmente, por essas minhas ações, em 1935, eu fui preso, fiquei preso por 2 anos. Já em 1947, tornei-me deputado estadual por São Paulo, porém, no ano seguinte, foi retirado esse meu cargo e essa é outra história.
Lembrando que em 1944, juntamente com Monteiro Lobato, constituía a editora Brasiliense e a Gráfica Europeias. De 1955 a 1964, grande ano esse, hein, gente? 1964. Eu editei a revista Brasiliense. A minha produção literária abarca áreas da história, da geografia, sociologia, economia, política e filosofia. Caio, o senhor acha que é possível uma execução comunista no Brasil, igual fora na Europa? Pois bem, devido ao passado colonial brasileiro, é impossível, na minha visão, a execução do marxismo ou do comunismo como foi na Europa. O fato é que esses países eram capitalistas, centrais ou industrializados. E no Brasil prevalece o capitalismo periférico, secundário, dependente, agrário. Então, o caso brasileiro é emblemático. Se fosse para implementar um marxismo aqui, haveria uma grande chance, se for como da Europa, né, a gente teria muitos problemas. Mas vamos pensar assim de uma forma diferenciada, porque o Brasil é diferente, tem que entender a lógica. Se quiser entender, sim, leia os meus livros. A Black Friday está chegando e aposto que vocês terão desconto na Saraiva. Eu sugiro A Revolução Brasileira, de 1966, obra pela qual ganhei o título de intelectual do ano, sendo condecorado com o prêmio Juca Prado. É isso. Hasta la vitória sempre. Uau! Espero que o Submarino também ofereça descontos. Muito obrigado, Caio. Agora vamos ao nosso penúltimo convidado, Clodomir Viana Mog, mais conhecido como Viana Mog. Ele foi um advogado, jornalista, romancista, ensaísta brasileiro que nasceu em 28 de outubro de 1906, em São Leopoldo. Infelizmente faleceu no dia 15 de janeiro de 1988, no Rio de Janeiro. Uma das suas obras mais conhecidas é Bandeirantes e Pioneiros, em 1954, que se tornou um marco para a sociologia no Brasil. Na obra, o autor faz um paralelo entre dois países, Estados Unidos e Brasil, mostrando a incompatibilidade econômica, cultural e social entre esses países. Bom dia, Viana! Pode nos falar um pouco mais? Bom dia. Eu acredito que ao falarmos de nosso país, seria mais interessante abordar o país como vários núcleos culturais. No entanto, reconheço o Brasil como um arquipélago cultural. Arquipélago é usado quando temos um conjunto de ilhas próximas, e eu sei tal simbologia para informar como se cada núcleo fosse uma ilha e todas juntas formariam o arquipélago correspondente ao Brasil. Porém, em Bandeiras versus Pioneiros, eu quis mostrar que, apesar do Brasil ter passado um século à frente, não o atingiu com êxito, sendo ineficiente em garantir o bem-estar e uma posição central no mundo, alcançados pelos Estados Unidos, que é o principal modelo para o Brasil e meta das classes médias brasileiras. Então você gosta dos Estados Unidos? Sim. Mesmo com a segregação racial? Sim. Ok. Vamos para o próximo e último convidado. Florestan Fernandes nasceu em São Paulo em dia 22 de julho de 1920 e faleceu em 10 de agosto de 1995. De origem humilde, filho de mãe solteira, foi criado pela madrinha Hermínia Bresser de Lima. Apesar das dificuldades de seus estudos iniciais, ingressou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo em 1941. Concluindo o curso de Ciências Sociais no ano de 1951, defendeu na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP a tese de doutorado A Função Social da Guerra em Sociedade Tupinambá. Consagrado como clássico da etnologia brasileira. Bom dia, Florestan! Nos conte mais sobre sua interessante trajetória. Bom dia. Em 1964, eu escrevi a integração do negro na sociedade de classe e fui perseguido pela ditadura militar. Me afastando das atividades acadêmicas, escrevi outros livros e me considero o fundador da sociologia crítica no Brasil. Nessa época, eu fui exilado no Canadá por um longo período. Que emocionante! E pensar que tem gente que ainda defende essa ditadura. Enfim, para o senhor, qual é o dilema racial? O dilema racial consiste para mim na circunstância da abolição da escravatura, em que não assegurou aos negros libertos uma real integração na sociedade considerada branca. Outro dilema importante seria o educacional, que mostra uma ambiguidade em que o sistema societário brasileiro, que se diz democrático, coloca a educação como um mecanismo de ascensão e inclusão social, mas na realidade ele é bem seletivo e não atinge as minorias, tais quais os negros, as mulheres, os pobres. E para traçar um paralelo entre a
a primeira metade do século XX como os dias atuais, podemos perceber que o Brasil nunca se desvencilhou de uma dependência desde o regime colonial, ou seja, atualmente a classe dominante foi só transferida de uma oligarquia agrária para uma burguesia urbana. Essa é a minha visão, pelo menos, de toda a situação brasileira atual. Hoje a dependência nossa é econômica em relação aos países do mundo. Muito obrigado, Florestan. Muito obrigado a todos os autores. Que essa entrevista de hoje possa mostrar a vocês como pensavam e como isso ainda reflete em nossa sociedade atual. É com você, Wilson. Muito obrigado, meu caro. Agradeço por sua participação. O jornal de hoje chega ao fim. Agradecemos a audiência de todos. Mas fiquem ligados, a qualquer momento começará uma apresentação que vale a pena assistir. Lembrem-se, como disse Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Desculpa, gente, acontece. Muito obrigado e bom dia!